Outro caso é quando as moléculas apresentam pares de elétrons isolados no átomo central, e neste caso terá duas geometrias moleculares, a geometria angular e a geometria piramidal, como podemos observar nestes exemplos. No caso da geometria angular, pode ser de dois casos. O primeiro, na qual uma nuvem é formada por par de elétrons que não participaram da ligação covalente, e duas nuvens com ligações covalentes, que são essas duas. E no segundo caso, duas nuvens formadas por pares de elétrons que não fazem ligação covalente e duas nuvens que são formadas por ligações covalentes. Já no caso da piramidal, terá uma nuvem formada por par de elétron não ligante e três nuvens formadas por ligações covalentes. Tá? Isso aí, quando for na prática, vocês vão aprender muito rápido quando a gente estiver praticando. Vejamos então alguns exemplos. O NH3, H2O e SO2. Vamos então determinar a geometria molecular para essas três moléculas. Piramidal. Já vimos que a piramidal ela é formada por um par de elétron não ligante e três nuvens formadas por ligação covalente. Analisando esses exemplos, já vamos observar que quem vai se encaixar nesse caso é a amônia, o NH3. Tem um átomo central, no caso é representado por o A, no caso geral, que vai estar ligado a três átomos de hidrogênio. E sobrou ainda um par de elétron não ligante. Ah, professor, mas como é que a gente chegou nessa conclusão? Vamos lá observar. O nitrogênio, ele pertence à família 15. Então, tem 5 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Cada átomo de hidrogênio tem um elétron, então vai compartilhar com nitrogênio, nitrogênio e nitrogênio. Ao fazer isso, será formado três ligações simples entre nitrogênio e hidrogênio. Ao ser feito isso, deixa eu mudar aqui a cor do pincel, a cor da caneta, para uma cor verde. O par de elétron não ligante, ele vai repelir estas ligações covalentes que estão próximo dele. E essas ligações covalentes também irão se repelir entre si. Ou seja, os átomos, os núcleos dos átomos, eles vão se reorganizar de uma maneira com que ocorra a menor repulsão possível entre eles. E neste caso, a geometria que vai fazer com que isso aconteça ou que isso seja possível será a piramidal. Nitrogênio, o par de elétron, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Tá? Então tem um formato piramidal. Professor, mas como é que eu vou saber que é piramidal? Porque tem um formato de uma pirâmide. Então, se a gente for observar, olha, tem um formato de uma pirâmide, por isso que é chamado de piramidal. Agora está faltando H2O e SO2. Vamos fazer uma cor diferente para poder ficar bem distinto. No caso da água, o hidrogênio tem um elétron na camada de valência e o oxigênio pertence à família 16, então tem 6 elétrons na camada de valência. Precisa de 2 para se estabilizar. Então, oxigênio, com seus 6 elétrons na camada de valência, que vai formar ligação com o átomo de hidrogênio. E neste caso, será formado duas ligações simples, hidrogênio-oxigênio, e restou 2 pares de elétrons não ligantes. Como já vimos anteriormente, esses pares de elétrons irão repelir as ligações, certo? Irão repelir, irão formar uma geometria que é chamada geometria angular. Vai ficar oxigênio, hidrogênio, hidrogênio e os dois pares de elétrons do átomo de oxigênio. Então, esse é chamado de geometria angular porque forma um ângulo. E observe que é um exemplo na qual sobrou dois pares de elétrons não ligantes. No outro exemplo, o dióxido de enxofre. O enxofre, ele pertence à família 16, então tem 6 elétrons na camada de valência, que vai formar ligação com dois átomos de oxigênio.
Então, primeiro, ele vai compartilhar um par de elétrons com um átomo de oxigênio e vai utilizar o outro par de elétrons que ele tem disponível para formar ligação com o átomo de oxigênio. Já vimos isso também nas aulas anteriores. Então, se não recordam, assista a aula na qual falamos disso, ligação covalente, que vocês vão relembrar. Enxofre formou ligação dupla com oxigênio, formou ligação simples com oxigênio e sobrou um par de elétron. O que vai acontecer? O par de elétron ele vai repelir essas nuvens eletrônicas formadas pela ligação simples, outra ligação dupla, ao mesmo tempo que as nuvens eletrônicas também repelem esses pares de elétrons, e essas ligações também se repelem entre si. Sendo assim, a geometria que será mais adequada será a geometria angular, formando ou sobrando um par de elétron no ligante. Outro fato interessante que é muito bom a gente saber é que a água e o dióxido de enxofre apresentam a mesma geometria angular. Só que como o átomo de oxigênio da água tem dois pares de elétrons não ligantes, o ângulo dessa ligação vai ser menor do que dessa outra ligação, que é aproximadamente 119 graus. Então, quanto mais pares de elétrons não ligantes tiver na molécula, menor será o ângulo de ligação formado. Outras geometrias moleculares. Tem-se a bipirâmide trigonal e a octaédrica. A bipirâmide trigonal tem esse nome porque, observando essa estrutura, nós que tem o formato de duas pirâmides. A de cima, ó, uma pirâmide, e essa de baixo, uma outra pirâmide. E a base ela é triangular, por isso que é chamado de bipirâmide trigonal, certo? E a octaédrica porque se assemelha a um octaedro. Note ainda que o ângulo de ligação no octaédrico é sempre 90 graus e na bipiramidal trigonal a base, digamos assim, da pirâmide é de 120 graus, a disposição desses átomos, e dos outros de 90 graus. Vamos ver como exemplo. Exemplo de bipirâmide trigonal tem o PCl5, o P, que é o fósforo, vai ser o átomo central, que vai estar compartilhando elétrons com 5 átomos de cloro. Então, eles irão se dispor no espaço nesse formato, bipirâmide trigonal. Vou dar aqui a cor para vermelho. Veja, ó, formando a base trigonal e tem o formato de uma pirâmide. E a octaédrica? Da octaédrica, o exemplo é o SF6, hexafluoreto de enxofre. O enxofre vai ser o átomo central, que vai estar compartilhando elétrons com o átomo de flúor, e a disposição espacial vai ser no formato dos átomos, vai ser no formato de um octaedro. Tá? Observe que aqui vai formar uma base quadrada, por isso que vai ser um ângulo de 90 graus, e assim vai dar um formato a um octaédrico. Muito bem, pessoal, então esse é o conteúdo da nossa aula de hoje, é o que a gente vai ministrar. E vamos então finalizar com uma frase. A frase é muito importante para que a gente possa terminar nossa aula com mais energia, com mais força e vontade de aprender. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Então, faça de tudo para obter o máximo de conhecimento possível. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais você aprende. E o conhecimento que você obteve, ninguém jamais poderá tirar de você. Então, um grande abraço e um ótimo dia a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.